Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma. Para aquelas pessoas que não me conhecem, eu presto assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de fruta e hortaliça. Hoje venho trazer uma dica, gente, uma dica para qualquer cultura. Meu foco profissional é fruta e hortaliças, só que o que eu vou falar é sobre o solo. Como todo mundo cultiva, lavra, faz o seu manejo no solo para poder colher a sua produção, vai servir para qualquer cultivo, seja grão, pasto, cana, eucalipto, fruta e hortaliça. Vai ser para qualquer tipo de cultivo. Com isso, se vocês ficarem assistindo esse vídeo até o final, vão entender essa dica super importante que eu tenho para trazer a vocês, tá bom? Para isso, quero que vocês prestem atenção hoje. Depois que você assistir esse vídeo, vá lá fora e observa o solo que vocês têm. Mas não olhem de cima, pegue ele, cheira, cave, sinta a umidade, sinta o calor se for durante o dia, sinta a umidade depois de uma rega, sinta o solo e observe ele atentamente e tente entender melhor ele para que você possa então ter um manejo correto. Como eu sempre falo, é muito importante fazer análise de solo. Isso é fundamental, tá? Porque eu tenho que saber o tipo de nutriente que o meu solo tem para oferecer para minha cultura. E se não tiver o suficiente, um engenheiro agrônomo competente vai fazer a recomendação do que precisa para melhorar e deixar o solo pronto para oferecer o nutriente que a cultura precisa até a sua produção e o final do ciclo, certo? Dessa forma, eu consigo ter um equilíbrio. Então eu vou começar de forma correta todo o meu preparo do solo antes do plantio, tá bom? Um ponto muito importante que vocês devem ter observado, caso seja da zona rural ou não. Pessoas que não é muito da zona rural e não tem esse contato, pode ter alguma dificuldade de poder entender. Então aquela pessoa que comprou um sítio, tem um terreno, quer cultivar sua horta, seu pomar, então preste atenção nesse ponto que eu vou discutir e esclarecer, fazer com que vocês entendam toda essa dimensão, todo esse universo que é o solo, tá bom? Tanto o adubo orgânico quanto o adubo químico, eles precisam passar pelo processo dos micro-organismos e preparar esse alimento para a planta. Sem isso, a planta não consegue absorver de forma alguma, tá? Então, pensem bem, a terra, o solo que vocês cultivam, é onde vai sustentar a planta de pé e ela vai formar raiz. Aquelas raízes não é só para segurar a planta de pé, impedir que ela caia. Não. Aquela raiz, ela vai absorver a água. Aquela raiz que está ali embaixo do solo e eu não enxergo, ela vai absorver nutrientes. Absorvendo água e nutriente que passou pela minha cozinha, que são os micro-organismos que estão ali. Se eles não transformassem um graveto em carbono, eu não consigo absorver, né? Se eu não quebrar menor, cada vez em frações menores, né? Toda essa ligação de carbono que nós temos nos vegetais, a minha planta não consegue absorver. Por isso que nós fazemos compostagem, que eu já falei para vocês nos vídeos passados, que ele é um processo de degradação, apodrecimento de todo o resíduo vegetal feito por quem? Micro-organismo. E quando a minha compostagem está pronta, eu levo para a planta, ela tem um suco nutritivo maravilhoso para minha planta. Fundamental.
ela não vai se alimentar do micro-organismo. Não, ela vai se alimentar do trabalho do micro-organismo de quebrar essas moléculas. O meu alimento que darei para a planta. Entendeu? Então é fundamental a gente olhar para o solo de uma outra forma. A gente tem que olhar no solo e perceber que ele está vivo. Entendeu? Vivo, pulsante, com vários e vários micro-organismos ali se multiplicando, morrendo, nascendo de novo, se dividindo, cozinhando aquela comida para a planta. Tá? Então pensem bem, o micro-organismo é o chefe de cozinha que vai fazer o cardápio maravilhoso que a planta vai consumir e assim conseguir se desenvolver. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, como que eu vou conservar essa biologia toda? Todos esses micro-organismos importantíssimos para o nosso cultivo. Vocês mantendo o micro-organismo vivo ali no solo, a raiz vai agradecer muito. Por quê? Porque quanto mais... Imagina o seguinte, pensa bem. Vamos supor que eu tenho um nível do solo, um perfil repleto de micro-organismo em toda a extensão do solo. Todo o volume daquele solo está cheio de micro-organismo. Imaginou? Lembre-se, ele é o cozinheiro da minha planta. Então, se eu tenho essa porção de micro-organismo em quantidade grande ali no solo, você concorda comigo que vou ter mais cozinheiros? Se eu tenho mais cozinheiro ali no solo, preparando a comida da planta, então ela vai formar mais e mais raiz e vai ter mais e mais nutrientes sendo absorvido. Imagina o que vai acontecer na parte aérea, onde está a fruta que eu vou colher, a hortaliça que eu vou também colher. Então imagina na parte aérea. Então pensa bem, imagina, se ali embaixo da terra eu tenho esse monte de micro-organismo trabalhando para mim, preparando a comida da planta, disponibilizando tudo que ela precisa, então imagina a produtividade aqui em cima. Vai ser excelente. Só que nada vai acontecer se você também não fizer a sua parte. Como? Fazendo a calagem de acordo com a análise de solo para diminuir a acidez. Então esse momento são as dicas de manter esse micro-organismo trabalhando para que a sua planta se desenvolva. Só que para o micro-organismo trabalhar, ele tem que ter um combustível, tem que ter a comida dele, que é o quê? O nutriente que você for jogar. Então todos os nutrientes químicos, eles não são prontamente disponíveis para a planta se alimentar. Ah, Érica, é verdade? É, eu tenho que preparar. Então todos os adubos, mesmo orgânico, mesmo convencional, pó de rocha, fósforo, no caso do fósforo, que seria rocha fosfatada, entendeu? Todo aquele nutriente que vocês aplicam na adubação de plantio e adubação de cobertura, se não tiver micro-organismo, de nada adianta. É a mesma coisa você jogar dinheiro fora. Por isso que aquelas pessoas que chegam até mim falam: ah, Érica, essa terra não presta, eu não consigo produzir nada, eu jogo e jogo adubo e não anda, não vai. Mas por que que não vai? Porque vocês não têm cozinheiro na terra. O seu solo é pobre de micro-organismo. E sendo pobre de micro-organismo, vocês tenho certeza que vai estar faltando um ponto: matéria orgânica. Então, gente, se vocês não têm micro-organismo no solo, é porque está faltando matéria orgânica. E é um ponto fundamental que acontece no cerrado. O cerrado é quente e aí o solo é arenoso. Solo arenoso não retém nada. A única coisa que pode reter alguma coisa é a matéria orgânica, que no caso é reter água e nutriente dentro da matéria orgânica. Conforme ela for se degradando,
for apodrecendo, ela fornece para a planta. Como eu já sempre falei, olha que eu estou batendo sobre matéria orgânica com vocês direto, hein? Então, um ponto fundamental para a gente ter produtividade no solo é matéria orgânica. Senão o meu cozinheiro, ele não vai estar lá, presente no solo, tá? Secou, esquentou, já era. Não tem mais micro-organismo. Se tiver, bem pouca quantidade. E se eu tenho pouco cozinheiro para as 2.000 bocas que eu tenho que fornecer comida, essa planta vai estar sempre desnutrida. Por mais que vocês vejam ela vistosa, cheia de folha, ela vai estar desnutrida, porque eu não tenho cozinheiro no chão. Porque todos esses nutrientes que ela vai absorver, a planta vai puxar do solo. Então, gente, para e pensa. Se eu não tiver uma base nutricional no solo muito bem feita, do que eu posso exigir da cultura? Nada. Porque vocês não deram nada para ela poder se sustentar, tá? Por mais que a planta ela não viva basicamente daquele nutriente que vocês aplicam na forma de adubação, elas precisam de luz para fotossíntese. É dali que sai a comida da planta. Só que para esse processo todo, para esse metabolismo, fisiologia toda da planta funcionar, eu preciso ter uma raiz que absorva água e nutriente que vocês colocam na adubação. E outra coisa, além da calagem, vocês vão ter que fazer a correção de adubação, porque ela vai estar no solo com baixa acidez, só que eu preciso de nutriente para ela poder absorver. E sem a adubação, o micro-organismo não tem o que preparar. É que nem vocês não fizeram compra do mês, o que na cozinha vai fazer para comer? Nada, certo? Infelizmente nada. Então é por isso que vocês têm que sempre ter uma coisa na cabeça. A análise do solo é fundamental. Com a análise do solo eu consigo saber se eu preciso fazer calagem e corrigir o meu solo em relação à adubação. Ou seja, sabendo o que eu tenho no solo, eu sei o que a minha planta precisa, então eu tenho que ver se está igual isso. Se no solo tem pouco, então eu tenho que elevar essa quantidade de adubo para poder equiparar, ficar igual ao que a minha planta precisa comer, tá bom? Depois que eu consigo igualar o que a minha planta precisa comer, eu vou partir para onde? Para água. Então eu vou ter que ter umidade. Outro ponto também, eu tenho que ter água, nutrição, eu vou colocar a adubação que falta, eu preciso ter matéria orgânica, eu preciso ter proteção para não aumentar a desidratação do solo, e eu preciso a proteção para que os raios ultravioleta não matem meus micro-organismos. Então são pontos fundamentais para manter esse meu cozinheiro trabalhando no solo. Só que esse cozinheiro não é um só, eu tenho que ter vários, porque cada raizinha pequenininha que a minha planta solta é uma boca. Então um cozinheiro só para 2.000 bocas não dá conta. Eu tenho que ter uma equipe forte, robusta dentro do solo. Então o meu apelo aqui é: conserve o solo, não mantenha ele limpo. É gostosinho ver aquela lavoura toda verdinha e o chão ali marronzinho. Pode ser. Só que você imagina se ali naqueles primeiros centímetros do solo, aqui está a superfície, será que aqui tem micro-organismo que possa estar trabalhando para você lá no campo? Se eu perco cada vez mais essa quantidade de profundidade de solo sem micro-organismo, será que eu vou ter comida? Será? Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Por isso que é importante manter cobertura verde, né? Por isso que o plantio direto no cerrado funciona muito bem, porque você tem uma palhada que fica na superfície da terra, do solo.
protege da desidratação, protege dos raios ultravioleta, mantém a umidade de um ambiente que seca rápido. Então, gente, esse é um ponto importante. Olhem a terra com uma outra forma de visão. Observe o solo de outro jeito. Ele não é só terra, ele é vida. E dentro da terra, do solo, vocês têm esses cozinheiros. E esses cozinheiros têm que estar presentes porque a planta, ela não consegue digerir como nós. E mesmo assim, vocês não vão comer feijão cru em grão, ficar ali croque-croque. Não, vocês vão cozinhar. Nosso organismo também não consegue absorver nutrientes se não passar pelo processo de cozimento. É a mesma coisa a planta. A planta não consegue transformar aquele nutriente que ela absorveu. O que ela não consegue assimilar, ela exclui. Ela só vai atrás daquilo que ela realmente precisa. E quem vai poder oferecer isso é o micro-organismo. Então preste atenção no seu solo. De que forma você está cuidando dele? Porque a sua produtividade depende diretamente do solo que vocês trabalham. Meu pai sempre dizia, não existe solo que não produza, existe um manejo que é feito errado. Se fosse dessa forma, que muitos falam que tem solo que não presta, hoje, lá nas Arábias, naquelas dunas de areia, não haveria oásis, não haveria outros cultivos, porque eles só têm aquilo para trabalhar. Nós, graças a Deus, temos terra e floresta ainda, então a gente consegue trabalhar. Então cuidem mais do solo, veja que ali é vivo, pulsante, tem inúmeras coisas acontecendo ao mesmo tempo e precisamos desses micro-organismos. A gente pode não enxergar, mas eles estão lá trabalhando duro, mas duro, para a gente poder ter produção. E graças a Deus, alimento para saciar nossa fome. Tá bom, gente? Então espero que que tenham gostado no meu vídeo. Se inscrevam no meu canal do YouTube, nas minhas páginas de redes sociais. Vai ali, dá um curtir e me acompanhe neles. No Facebook, Instagram, LinkedIn e no YouTube. E ainda eu tenho o número do WhatsApp que vocês podem sempre entrar em contato comigo, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau!